vamos falar de uma escola fundada por Epicuro de Samos, por esse nome epicurismo. Epicuro de Samos nasceu em 341 a.C. e morreu em 271 a.C. Seus ensinamentos vigoraram durante todo o período do helenismo. Nós sabemos que é o momento que eles buscam o prazer, mas não é um prazer que a gente vê hoje em dia sendo buscado em várias instâncias. O prazer que ele buscava era o prazer simples, ou seja, as pessoas buscaram aqueles prazeres que traziam tranquilidade à alma, e não prazeres que são incentivados pelo mundo porque eles buscavam ataraxia e a perturbabilidade. Porque se você busca fama, riqueza, glória e status social, você não vai conseguir buscar ataraxia. Então, os prazeres que Epicuro buscava era algo que satisfaça o ser humano de maneira a alcançar essa ataraxia. Essa escola, como eu disse, foi fundada no século IV a.C., lá na Grécia. Conquistou grande número de adeptos. Esse hedonismo de espírito, então, vai ser chamado de epicurismo. Em termos de ética, os epicuristas eles defendiam que o supremo bem a ser buscado na vida é o prazer. E daí que vem o hedon. Mas é claro que o hedon hoje em dia é visto de forma negativa por causa do jeito que as pessoas buscam o prazer no dia de hoje. A escola de Epicuro foi fundada na mesma época em que Aristoteles, quando ele criou o taicismo. Ambas se apresentaram como iniciativas praticamente opostas, porque elas tinham como objetivo sustentabilidade e atorexia. Mas eles recomendavam meios diferentes para alcançar. O Epicuro afirmava que só o prazer que pode levar à paz do espírito, a razão pela qual o bem supremo a ser almejado. É importante a gente observar também que ao falar em prazer, como disse, ele não está falando de prazer sensorial, mas um prazer racional. Trata-se do prazer do sábio, o exercício da quietude da mente e da paz do espírito, o controle sobre as emoções e o controle de si mesmo. Esse que é o verdadeiro prazer, fonte da saúde e fonte da felicidade. Entre os prazeres intelectuais, Epicuro inclui a amizade, de modo que sua escola, o jardim, era uma verdadeira comunidade na qual os discípulos compartilhavam a vida com o mestre, vivendo em harmonia, longe das agitações da cidade. A gente sabe que o Epicuro também foi adepto do atomismo. O Epicuro afirma que tanto o nosso corpo quanto a nossa alma são compostos de átomos. Os átomos do corpo são mais pesados que a alma, mas tanto o corpo quanto a alma são materiais formados por átomos indestrutíveis. A morte não é nada menos que a desintegração dos átomos que nos compõem. Os do corpo e da alma, de modo que a alma também é mortal, mas como os átomos são indestrutíveis, eles tornarão a se juntar a outros novos corpos. Essa noção física mostra uma noção interessante. Observe. Não há o que temer a morte, pois a morte nada sentimos, e depois dela não mais existimos. Trata-se então de viver plenamente a vida. A filosofia de Epicuro vai encontrar muitos seguidores da sua época. Suas ideias chegaram ao mundo contemporâneo pela intervenção de dois discípulos. Mais ou menos 500 anos depois da morte de Epicuro, um certo Diógenes, da cidade de Noada, da Capadócia, na Turquia, ele mandou gravar no muro de um dos postes da cidade os 4 princípios. Conhecido como tratafármaco, esse é o quádruplo remédio. Não há o que temer contra os deuses,
Não há nada a temer quanto à morte. Pode-se alcançar a felicidade. Pode-se suportar a dor. Além dessa interessante maneira de compartilhar a filosofia de Epicuro, a gente encontra também no poema sobre a natureza das coisas escrito no dia 1º na época cristã por título Elzio Caro, uma sistemática exposição da filosofia epicurista. Esse poema foi muito conhecido no mundo romano e foi descoberto no Renascimento, que influenciou muitos filósofos daquela época. Resumindo, o epicurismo ele constitui uma ética hedonista e coloca o verdadeiro prazer, o repouso do espírito, o bem-estar almejado. Ou seja, não se trata de uma busca por bens materiais, mas sim um exercício paciente do pensamento como forma de produzir tranquilidade à alma. A felicidade vai constituir para Epicuro em não sofrer no corpo e evitar as dores que podem ser evitadas, e não ter a alma perturbada, ou seja, buscar o prazer e afastar a dor. Fim.